Bem-vindos, este é o Ponto Prévio. No ar temos mais um Fórum da Juventude. Bom dia a todos, obrigada mais uma vez por terem aceito o nosso convite. Obrigada a Domingos Gonçalves do Movimento Independente Amarante Somos Todos, Miguel Bastos, aliás, Hugo Peixoto da JS, Rita Batista da JST e Isabel Miranda do Bloco de Esquerda. Obrigada mais uma vez. O tema que nos traz até aqui hoje é a corrupção. Portanto, bom dia Domingos, mais uma vez. Começamos por ti. Portanto, quando falamos de corrupção, estaremos a falar, afinal, de quê? A que é que associamos quando falamos de corrupção? Bom dia. O tema, eu acho que é unânime dizer-se que o tema da corrupção é um tema complexo. É importante debater esse tema porque é importante para aqueles que se preocupam com o bom funcionamento da democracia e do Estado de Direito. É importante para a sociedade civil, para a cidadania. E é sensível, mas não menos importante do ponto de vista político. É errado pensar-se que, quando falamos de corrupção, o assunto diga apenas respeito ao direito, ou seja, que seja um assunto estritamente de legalidade. É também um problema ético e moral. Como se costuma dizer, nem tudo o que é legal é justo, como nem tudo o que é moralmente condenável é crime. A corrupção não é um fenómeno que afeta somente a esfera pública, afeta também a esfera privada, não é tampouco um fenómeno recente, não diz só respeito àqueles grandes negócios e esquemas complexos que se dão no topo da administração pública ou no setor empresarial do Estado, dá também num pequeno favor político ou ou qualquer funcionário público, num qualquer serviço público, que, enfim, favorece um terceiro. O movimento Amarante Somos Todos preocupa-se muito com este tema da corrupção, nomeadamente aquela corrupção que pode afetar o poder local e principalmente aquela corrupção que está envolvida numa aparente legalidade. Enfim, a corrupção verificada no poder local reveste de um caráter de favorecimento a terceiros que, em contrapartida, tem ou consegue uma rede de influência que permite a manutenção do poder e o favorecimento de alguns interesses pontuais e particulares de umas ou mais pessoas. É aquela corrupção, diria eu, camuflada, ou seja, que faz, mas com a ideia de que não prejudica ninguém, afinal de contas podemos continuar e vamos fazendo aqui uns favores uns aos outros. É isso? Que está envolvida numa aparente legalidade. Mas, afinal de contas, o que é isto? O que é isto de corrupção, não é? Como é que se define, não é? Até onde é que vai o limite da legalidade da corrupção e aquilo que é realmente legalmente condenável e punível do ponto de vista da corrupção, não é? Às vezes essa barreira também é difícil de se definir e pode... Numa sociedade democrática, nós sabemos que a igualdade, a transparência, a boa-fé, a boa administração são princípios basilares do Estado de Direito e são nesses princípios que assenta a nossa organização social. Nós sabemos que a Constituição portuguesa elege o princípio da igualdade como um direito fundamental em que os cidadãos são, perante as instituições, tratados com dignidade social e com igualdade. Do ponto de vista abstrato, a corrupção é o desvirtuamento desses princípios. Do ponto de vista mais prático, mais objetivo, nós sabemos que a corrupção resulta de um acordo entre duas ou mais partes. Uma dessas partes, que pode ser um funcionário público ou até um agente político em funções públicas, que tem como dever tomar decisões que sejam isentas, objetivas, em respeito pela lei, em conformidade com o interesse geral do Estado ou de uma autarquia, e toma uma decisão em determinado sentido, no sentido que favorece a pessoa com quem tem esse acordo de corrupção. E toma essa decisão, pode ser em sentido contrário ao interesse geral do Estado, ou até pode não ir contra o interesse geral do Estado, mas pode afetar o funcionamento normal dos serviços, e faz isso em troca de um reconhecimento, que pode ser dinheiro, pode ser lugares, pode ser favores. Isto, do
ponto de vista mais simples, não é? E menos legalista, é o que se entende de corrupção. Agora que lá está, falta saber quais são os fatores que levam as pessoas a cometer atos de corrupção. Sim, mas mais à frente também iremos abordar exatamente as causas que... Muito bem, muito obrigada, Domingos, por este, digamos assim, por este pontapé de saída. O arranque do tema de hoje, portanto, é a corrupção. Dava agora a palavra ao Hugo Peixoto. Hugo, bom dia também para ti. Obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui connosco neste painel. Portanto, o tema, lá está, é por si só vasto e abstrato. Mas, pessoalmente, quando pensamos ou quando pensas na questão da corrupção, associas a quê? Qual será a principal natureza da corrupção? Antes de mais, bom dia. A corrupção, e repescando um pouco daquilo que o Domingos foi dizendo até agora, é algo de muito complexo, que é muito difícil nós conseguirmos pôr de forma muito simples aquilo que nós poderemos compreender por corrupção. Porque a corrupção, existe várias formas de corrupção. Existe aquela corrupção que falavas e bem, aquela uma corrupção que é tão camuflada, quase que nem parece que é corrupção, já está tão intrínseca no nosso sistema que nós já nem ligamos àquilo como sendo corrupção. E acho que, por ser um tema tão vasto e tão complexo para o podermos abordar, temos de pensar aquilo que nós, no nosso cotidiano, associamos logo o que é corrupção. E nesse pequeno exercício de memória, nós associamos, no meu ponto de vista, sempre a corrupção quando há um benefício, como o Domingos dizia bem, há sempre a interação de duas ou mais pessoas ou entidades, e há sempre um benefício de um terceiro. Isto é, quando desvirtuamos alguma coisa, por exemplo, e lançando o foco para o setor público, que é aquele que quer através dos órgãos de comunicação social, é aquele órgão que mais associamos diretamente à corrupção, são então esses favores, se assim podemos chamar, que coexistem entre as partes. O Estado de Direito e a igualdade, todos os cidadãos terem os mesmos direitos e os mesmos deveres, é um conceito meramente teórico, porque na prática sabemos que sempre existiu este caráter de favorecer, mas acho que mais importante do que discutirmos o que existe é como é que chegamos a este ponto de tamanho de desvirtuísmo e aprendermos com casos que existem de outros países que passaram pelo mesmo período de enorme atividade de corrupção e que atualmente inverteram a lista e encontram-se nos países menos corruptos do mundo. Estamos a falar, presumo eu, dos casos de Singapura e da Suécia. Por exemplo, da Suécia. Sim, vamos já depois mais à frente. A própria China tem um caso curioso, que é um país muito particular a nível do governo que lá existe, mas que assumiu uma coisa muito interessante. Li há uns dias atrás um artigo no Público que fazia uma referência interessante, por acaso, para este debate, lembrei-me disso, em que eles diziam, e temos de ter em atenção o contexto político, que é aquele país, eles diziam que um país é tanto ele mais corrupto quanto mais pobre for. Ou seja, uma maneira interessante deles inverterem a pobreza era corrigindo e combatendo a corrupção. E se nós falarmos que no século XVIII a Suécia era um dos países mais corruptos do mundo, no século XXI é dos menos corruptos. Ou seja, o que nós temos de aprender, e no meu ponto de vista, e acho que é comum a todos nós, é entender esse processo pelo qual nós teremos de passar para conseguirmos dar a volta, porque sem dúvida isto é um problema que se arrasta e que se vai acumulando, e hoje chegamos a um tempo e a uma sociedade em que a corrupção é quase que erroneamente interpretada como sendo algo normal. Já nem encaramos muitas vezes a corrupção como algo que deve ser combatido, já encaramos a corrupção, tem de ser. Eu acho que isso é que é o... Partimos desse pressuposto, de certa forma. Partimos desse pressuposto que ela tem de existir. Eu acho que essa é uma das nossas intervenções, enquanto também sendo jovens, tentar combater esse facto que já começa a ser consumado perante as pessoas. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bem, muito obrigada pelas palavras também. Bom dia, Rita, obrigada por estar aqui connosco mais uma vez. Se encararmos a corrupção de certa maneira, como estes ditos favores que falávamos aqui, será que então todos nós já fomos, ou seremos, ou conhecemos alguém que foi corrupto? Se calhar... Essa é uma questão complicada. Se conhecemos alguém que seja corrupto, isso... Nós não temos poder nem legitimidade para estar a julgar as pessoas, porque isso cabe aos tribunais. Agora, o certo é que, segundo dados do Eurofond, 90% dos portugueses entendem que a corrupção é generalizada.
E isto é no seguimento do domingo do grupo, bem muito a dizer. Porque nós sentimos isso tanto nas notícias como sentimos diariamente, vamos ouvindo histórias de gente que se deixa corromper e que, ao fim e ao cabo, acaba por não ter grandes consequências penais ou acaba por não sofrer belos efeitos dessas práticas negativas. E a corrupção envolve tudo o que vicia uma concorrência livre e vicia a eficiência produtiva da economia. A corrupção faz com que o dinheiro que devia ser de todos seja entregue a alguns que não tinham legitimamente direito a eles. E nós não podemos compactuar com esse tipo de situações. Porque a corrupção arruina a prestação dos serviços públicos, o desenvolvimento social e económico, corrói a dignidade dos cidadãos, deteriora a convívio social e também o equilíbrio entre as gerações atuais e as gerações futuras, criando aqui um desequilíbrio social também entre as diversas classes e entre pessoas sérias e que não se deixam corromper e todos os outros que são apanhados na grande máquina, porque quando pensam em corrupção, temos que pensar também em evasão fiscal, em tráfico de influências e em tudo que podemos considerar como práticas negativas para a nossa economia e também para a democracia. Quando as pessoas têm a percepção que quem está acima deles e quem está na administração pública e quem está em grandes empresas e em bancos se deixa corromper e acaba por facilitar a vida aos seus amigos, e nós muitas vezes temos essa percepção diariamente daquela troca de favores, do certo amiguismo, as pessoas sentem-se impotentes e sentem que, no fundo, têm que compactuar com esse tipo de atitudes para conseguirem ter algum sucesso e fazer vingar os seus negócios. Muitas vezes até para se conseguirem integrar num determinado grupo, numa determinada empresa. Por isso é que eu dizia, isto de uma forma muito abrangente naturalmente, mas quero dizer, se analisarmos a corrupção do ponto de vista dos favores, da troca de favores, se calhar já todos nós passamos um pouco por essa situação, direto ou indiretamente já assistimos a situações dessas, pelo menos. Era isso que dizia. Pois. Pode custar admitir, mas a verdade é que... Mas admito que alguns de nós possam ter passado por situações, até porque isso é uma prática que, sendo incorreta, todos nós percebemos que acaba por estar mais ou menos sinalizada. Portanto, não estou a dizer uma corrupção, mas uma troca de favores, uns telefonemas, uma corrupçãozinha que nós não podemos aceitar. Quando nós compactuamos com esse tipo de facilitismos, nós acabamos por não premiar o mérito das pessoas e não premiar o que é bem feito, tanto a nível local como a nível nacional, porque há outra pessoa que não está tão bem posicionada, até para qualquer emprego, para qualquer negócio, que não está tão bem posicionada, porque se relacionava com a pessoa X ou Y, consegue aceder a esse posto de trabalho, consegue condições para um negócio melhor. E a corrupção acaba por minar o funcionamento da democracia nesse sentido, porque as pessoas acabam por não acreditar no funcionamento das instituições e, quando é assim, ficam aliadas e não tentam, de forma alguma, influenciá-las. E acresce que os últimos casos, nós acabamos de ter essa percepção pelo que vemos na comunicação social. Os casos de corrupção que são levados à justiça acabam por ficar e dar ali anos de fio e poucos deles são efetivamente condenados. E é essa a percepção que as pessoas têm, que ao fim e ao cabo poupam na trabalho denunciar, porque o controle não é rigoroso, não é apertado. As pessoas sentem uma injustiça na pele. E é isso que nós, enquanto juventude, independentemente de que partido estamos incluídos ao movimento, temos de combater, porque se ninguém compactuar com esse tipo de práticas, elas não vão acontecer. Muito bem, muito obrigada por estas primeiras palavras, Rita. Bom dia, Isabel Miranda, também do Bloco de Esquerda. Obrigada por estar aqui connosco. Portanto, o tema de hoje é a corrupção. Quando falamos de corrupção, associamos a quê? Estamos a falar, afinal, de quê? Sim, a corrupção, como já disse os meninos e o Hugo, é um tema bastante complexo. Assume diversas formas, diversas facetas, passa desde a administração, desde a saúde, desde a gestão. E, infelizmente, como também já foi referido, é um tema que é bastante visível na nossa sociedade. Eu questiono-me, será isso bom? Será mau?
viveremos ou não numa sociedade corrupta, numa sociedade generalizadamente corrupta. Ora bem, a corrupção é um ato ilícito, ou seja, é um ato que é punido pela nossa lei, mas atualmente penso que a corrupção não seja punida de forma correta. Não sei se é pela generalização da própria corrupção, não sei, não consegui perceber ainda, também gostaria. Esse é um dos temas que vamos também depois mais à frente falar, de resto, que é a corrupção e a justiça, tentarmos perceber se há mão dura ou não na hora de julgar este tipo de casos, pronto. Mas, de qualquer das formas, fica já aqui a deixa. A verdade é que na corrupção existem sempre dois lados, como também já foi referido. Há um lado que sai beneficiado e outro lado que sai numa posição mais de subordinação, mais desvantagem. Por aí. É basicamente isso. Muito bem, muito obrigada.